Fala pessoal, um bom dia, uma boa tarde e também uma boa noite para você que está me acompanhando nesse momento. Para você que não me conhece, meu nome é Orlando do canal Barba Trader e no vídeo de hoje estarei trazendo para vocês mais um vídeo de análise técnica do mercado financeiro. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu sempre peço e sempre recomendo que você se inscreva aqui embaixo e também ative as notificações para não perder nenhum conteúdo aqui postado. E também peço, claro, que você deixe seu like e também compartilhe esse vídeo com mais pessoas para me ajudar com o meu trabalho aqui na internet. E dito isso, pessoal, vamos aqui diretamente para o que importa. E então hoje analisaremos o comportamento e preço de mais 5 ativos do mercado financeiro. Então hoje analisaremos o comportamento de preço das criptomoedas XVS, Ethereum e também Binance, e também analisaremos aqui o comportamento de preço das ações da Bolsa de Valores, Magazine Luiza e também Vale. E lembrando sempre, pessoal, que se você deseja ter alguma criptomoeda ou então alguma ação analisada aqui no canal, é só você deixar aí embaixo nos comentários que depois eu faço um vídeo analisando sua criptomoeda ou então a sua ação. E dito isso, pessoal, começando agora os trabalhos de análise com as criptomoedas aqui citadas, o que podemos perceber inicialmente é justamente um comportamento de preço de baixa muito forte para ambos os ativos aqui analisados. Por exemplo, aqui no caso específico da XVS, em seu tempo gráfico diário, o que podemos perceber é uma baixa muito forte para o seu comportamento de preço, que chegou aqui a desvalorizar mais do que 85% em um intervalo aqui de 15 dias de negociações. No caso aqui da Ethereum, nós podemos perceber uma baixa de mais do que 58%, também aqui no intervalo aqui de 14 dias de negociações. E na Binance podemos perceber uma baixa muito parecida, o que então denotaria aqui justamente uma grande baixa para o mercado de criptomoedas, que podem ser percebidas inclusive por várias outras criptomoedas desse mercado. Então realmente, pessoal, podemos perceber aqui de uma forma geral uma grande baixa para o mercado de criptomoedas como um todo, e essa baixa ela pode ser ainda mais reforçada nesse momento se também o comportamento de preço do criptoativo que você estiver analisando estiver também abaixo das linhas de médias móveis de 20 períodos, 50 períodos e também de 200 períodos. Então, pessoal, observando justamente esses fatores técnicos aqui importantes, não são recomendadas nesse momento operações compradas, observando justamente esses fatores técnicos aqui que apontariam justamente uma tendência de baixa para o ativo. Muitas pessoas têm a concepção de comprar na baixa e acham que esse momento é um momento então perfeito para comprar, mas lembre-se sempre que você pode estar tentando justamente pegar uma faca que está caindo com a sua mão, e sendo assim há uma grande probabilidade de você se machucar fazendo isso. Um outro destaque muito importante desse mercado para ser mostrado aqui para vocês é que mesmo que aconteça uma forte alta no mercado de criptomoedas, a valorização ela terá que ser muito alta para ter que romper então estes topos anteriores formados aqui no gráfico técnico. Por exemplo, no caso aqui específico da Ethereum, a valorização para romper o topo anterior formado no mercado é de justamente de mais do que 150%. E aí qual seria o problema disso? O problema é que com essa grande alta acontecendo aqui e com o preço chegando bem próximo aqui a essa faixa de negociações em que temos um topo anterior como referência no gráfico técnico, muitos investidores que compraram justamente numa baixa desse mercado terão um incentivo muito grande para realizarem os seus lucros justamente nessa faixa de negociações, por justamente já apresentar aqui uma grande valorização especulativa e um grande lucro para você nesse mercado. Só que também não podemos nos esquecer que muitos participantes do mercado acabaram comprando justamente na formação aqui desse topo anterior formado no gráfico técnico, e também são pessoas que encontrarão justamente nessa faixa de negociações uma grande oportunidade para sair da operação no 0 a 0, e sendo assim, pessoal, justamente essa grande concentração de oferta para o ativo próximo aqui a essa faixa de negociações fará com que a probabilidade maior nesse momento gráfico seja justamente a formação técnica de um topo mais baixo que o topo anterior. E como já foi destacado aqui várias vezes aqui no canal, esse sinal é um sinal bearish para o seu comportamento e preço, formando aqui então um padrão técnico de um topo duplo, ou então caracterizando então uma formação psicológica de pessimismo para o mercado, que poderá inclusive ser confirmado caso ele acabe então rompendo o fundo anterior de mercado. E sendo assim, pessoal, observando justamente esses fatores técnicos importantes, é bem recomendado nesse momento que você tenha uma cautela maior para operações compradas, observando justamente uma possível reversão aqui para a tendência que estava em andamento. Essa cautela inclusive pode ser reforçada
se você observar justamente o tempo gráfico semanal e perceber que essa forte baixa que aconteceu em vários criptoativos no mercado também aconteceu com um grande volume de negociações acima da média. E justamente com essa caracterização de price action, com uma forte desvalorização, com um grande volume também de negociações acontecendo, denotaria então que os vendidos estão com muita força nesse momento. Prova disso é inclusive observando que esse movimento de alta que aconteceu nas semanas seguintes, após essa forte baixa, acabou corrigindo apenas aqui na linha de retração de 38% em vários criptoativos no mercado, sinalizando assim então que os vendidos ainda estão com muita força. E sendo assim, inclusive observando aqui esse fator técnico, caso de fato ele acabe então formando um topo mais baixo do que o topo anterior, próximo aqui em alguma das linhas de retração de Fibonacci, e acabe também perdendo o fundo anterior aqui no mercado, nós teremos então uma caracterização completa de mercado de baixa para uma tendência de longo prazo de aplicação. Então, justamente observando esses fatores técnicos, é bem recomendado então que você tenha cautela com operações compradas nesse momento e busque mais aqui operar vendido, buscando realmente acompanhar a tendência de baixa em andamento aqui nesses tempos gráficos então analisados. E esses foram justamente os destaques importantes que eu encontrei aqui nesses 3 criptoativos então analisados. Trocando agora de mercado e analisando agora as ações aqui que eu separei para vocês, observaremos agora o comportamento de preço da Magazine Luiza e também da Vale. Iniciando a nossa análise com a Magazine Luiza, esse é o tempo gráfico diário, o que podemos perceber aqui inicialmente é uma formação de price action descendente, caracterizando esse então uma tendência de baixa em andamento para esse ativo, com a formação técnica de topos e fundos cada vez mais baixos do que os anteriores. E justamente essa tendência de baixa em andamento também pode ser reforçada por justamente observarmos aqui um comportamento de preço abaixo da linha de média móvel de 200 períodos, que seria justamente a linha de média móvel mais importante para o comportamento de preço e que refletiria justamente as tendências primárias em andamento para o price action. E aqui podemos perceber inclusive que mesmo com a forte alta que aconteceu nos últimos dias, com a formação até inclusive de um price action ascendente, essa mesma linha de média móvel acabou servindo como uma zona de resistência para o mesmo comportamento de preço. E sendo assim, pessoal, observando justamente esses fatores técnicos aqui que envolvem o price action e também o comportamento das linhas de médias móveis, operações compradas também não são recomendadas nesse momento com a ação da Magazine Luiza, porque qualquer posição comprada nesse momento, observando justamente esses fatores técnicos aqui citados, poderia se configurar uma operação comprada contra a tendência. Porém, um outro destaque muito importante que eu tenho para mostrar aqui para vocês é que o nosso setup de compra 9.1 acabou apontando uma operação comprada justamente próximo aqui a essa faixa de negociações, no qual podemos perceber a formação de um candle de força muito grande que acabou cruzando para cima da linha de média móvel exponencial de 9 períodos, causando também aqui a curvatura da mesma linha. E sendo assim, pessoal, marcando aqui a máxima e a mínima desse candle formado no gráfico técnico, nós podemos perceber que a formação seguinte do candle acabou rompendo essa máxima anterior formada pelo candle aqui de sinalização 9.1, indicando assim uma compra próxima aqui realmente a essa faixa de negociações. E aqui podemos perceber que quem está seguindo o setup nesse momento está lucrando aqui algo em torno do que 4% em um intervalo de 14 dias de negociações. Só que também é importante ter em mente nesse momento que mesmo com essa sua operação seguindo aqui a favor da sua posição, você ainda está posicionado contra a tendência. Por isso realmente a recomendação aqui de cautela com essas operações aqui compradas, mesmo com o setup 9.1 apontando compra nesse momento gráfico. A gente pode perceber aqui inclusive que lá atrás aqui no seu comportamento de preço ele também apontou compra aqui próximo a essa faixa de negociações, porém ele acabou sendo estopado justamente próximo aqui a essa região, não tendo lucros nessa movimentação de preço. E bem, esses eram os destaques importantes que eu tinha para mostrar para vocês no tempo gráfico aqui diário da Magazine Luiza. E agora, observando o comportamento de preço da Vale também aqui no seu tempo gráfico diário, o que podemos perceber é uma clara formação de um price action ascendente com a formação técnica de topos e fundos cada vez mais altos do que os anteriores. E também podemos perceber aqui inclusive a formação técnica aqui dessa linha de tendência de alta que acompanha justamente o comportamento de preço, bem próximo aqui inclusive a linha de médias móveis de 50 períodos e também de 20 períodos. E sendo assim, observando justamente esses fatores técnicos, eventuais oportunidades de compras poderiam ser dadas pelo preço aqui testando justamente essas linhas de médias móveis. E também, claro, eventuais oportunidades de compras também poderiam ser dadas justamente pela formação de continuação de padrão de alta
com o rompimento de topo anterior nesse mercado de formação de tendência de alta. Porém, um alerta aqui importante para ser destacado para vocês é justamente a formação técnica desse topo mais baixo do que o topo anterior formado no gráfico técnico. E justamente essa formação técnica de topo mais baixo que o topo anterior, ela pode ser encarada como um primeiro sinal de baixa para o seu comportamento de preço, que terá depois apenas a sua confirmação caso aqui o comportamento de preço também acabe rompendo um fundo anterior no mercado. E com isso, mesmo com o ativo em questão aqui ainda apresentando um price action ascendente, essa formação técnica aqui indicaria uma cautela maior para operações compradas, analisando justamente esse tempo gráfico aqui da Vale. E essa cautela pode ser inclusive reforçada observando aqui o seu tempo gráfico semanal e observando justamente uma divergência técnica existente entre o price action e o comportamento aqui do índice de força relativa. E como já vimos em vários vídeos aqui no canal, essa divergência técnica com o nível técnico de sobrecompra para os ativos indicaria então que o ativo está muito sobrecomprado, ou seja, que ele se valorizou muito sem ainda uma devida correção para o seu comportamento de preço, e indicaria então que uma possível correção está então muito próxima de acontecer. E sendo assim, pessoal, operações compradas realizadas nesse momento poderiam ser muito arriscadas, porque você pode estar comprando justamente quando o mercado vai passar por uma correção na formação aqui de um topo. E sendo assim, pessoal, é mais recomendado nesse momento que você espere uma correção para o seu comportamento de preço, para que justamente você possa comprar esse ativo a um preço melhor nessa tendência de alta que está em andamento, ou então que você espere após um movimento de correção, um movimento de topo anterior sendo rompido, para que assim seja caracterizado um mercado de alta em continuação, e assim você também possa ter uma boa posição comprada nesse ativo, pensando justamente em um longo prazo de aplicação. E bem, pessoal, essa era a análise que eu queria passar para vocês hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, deixe também o seu like e um comentário sobre o vídeo, e até a próxima.